muito obrigado a todos vocês que entraram aí depois desse processo. Gente, aproveitem que a gente teve esse pequeno intervalo, compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que eles tenham aí o prazer de um pouco mais de conhecimento de Rogério Balbinot, representando a RS Data, falando um pouco mais para a gente sobre a evolução, né, das tabelas dos agentes nocivos dentro do e-social. Rogério, excelente palestra, seja muito bem-vindo, o palco do Academy SST é teu. Obrigado, viu? Ok, obrigado, Rúbia. Desculpa aí a trancada, já vamos dar início, está um pouquinho atrasado, tem bastante conteúdo, eu gosto, sempre quando eu faço um curso, uma apresentação, eu boto muitas lâminas, até para as pessoas depois vão ter acesso a esse material, e pode acompanhar com mais calma, como a gente diz, a ideia é passar o máximo de conteúdo que for possível. Pois bem, vamos lá então. Questão do e-social, evolução das tabelas dos agentes nocivos, que eu estou lá desde 2014, acompanhando basicamente desde a primeira tabela, que era a tabela 7, que eu vou mostrar em seguida, assim, rapidamente, e a importância de nós termos um sistema com uma base sólida na parte de engenharia, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. O que nós temos agora? A questão do e-social, veio as novas regras, veio layout novos, que estão vindo tudo para a questão da simplificação. Hoje temos já a parte do cronograma das entradas, temos aqui a parte de SST, que é a quarta fase. Já em junho agora do próximo ano, está entrando as empresas do grupo 1, temos o grupo 2 já em 8 de setembro, janeiro de 2022 estamos entrando para o grupo 3 e julho de 2022 o grupo 4. Pois bem, o que nós tínhamos antes de eventos? Nós tínhamos basicamente 6 eventos, né? E hoje houve a simplificação para 3 eventos. Em resumo, a parte principal que nós temos que saber agora é que a parte de social na segurança do trabalho somente é a parte de PPP, somente a questão previdenciária. Não tem mais nada a ver hoje a parte trabalhista, até pelas normas que estão mudando, está vendo as alterações, e então eu grifo muito isso, pessoal. Esqueçam toda a questão trabalhista, que essas partes certamente irão entrar posteriormente, depois de tudo ajustado, mas o primeiro passo é previdenciária. Ou seja, nós temos a questão da comunicação de acidente, monitoramento da saúde do trabalhador e as condições ambientais de trabalho. Na questão dos agentes nocivos. Até grifei em amarelo, que antes falava em fatores de risco. E o anexo 4 do decreto 3048, onde que trata da relação dos agentes para efeitos de atividade especial, que é a questão do PPP, está escrito agentes nocivos. Então, vamos lá. Essa é a trajetória até chegar hoje à tabela, que é o anexo 4. Começou em 2014 com a tabela 7, que é a tabela primitiva, que já não está mais. Depois, em 2015, foi incluídas as 3 tabelas, que seria 21, 22, 23, que eram fatores de risco ambientais, que era uma tabela genérica, muito embasada muito sobre a tabela anterior, e tinha-se feito também a tabela do fator de risco para insalubridade, periculosidade e penosidade, porque alguns órgãos públicos têm regulamentado isso. Era praticamente também um espelho da NR15 e 16. E a questão da tabela 23, aposentadoria especial, que também seria o espelho do anexo 4. Isso já estava lá em 2015. Levamos praticamente 5 anos para chegar à simplificação e aquilo que estava sendo discutido lá no início. Depois, houve uma unificação de todas essas tabelas, com uma tabela 23, que eu questionei muito isso na época, falando que essa tabela basicamente foi embasada em cima da CGH. E as nossas discussões junto ao grupo do GT Confederativo com o comitê gestor era sempre dizer o seguinte: pessoal, nós temos que tratar uma questão simples. Além de simples, nós temos que ter uma tabela que realmente consta na nossa legislação. Então, como a gente sabe que a construção do e-social ou outras coisas que acontecem, sempre tem pessoas que querem colocar as suas ideias e não respeitando o que está na legislação. Aí, eu sei que depois que entrou essa tabela, a gente fiquei muito chateado, porque isso aí ia ter um problema muito sério. Eu sempre falo lá no grupo, até hoje também, diz assim, olha, se um contador não entender, nós vamos ter muito problema, porque quem atende o pequeno é um contador. E essas questões têm que ser levadas à frente. Então, e as pessoas
A grande empresa, ela tem estrutura, mas e a pequena? Como é que ia fazer? E eu sei que naquilo tudo que eu estava tentando brigar para voltar para ser uma questão muito mais simples, aí tivemos uma surpresa muito grande em 2018, que entrou a NDE, que alguns auditores fiscais entraram no projeto, que na época era a parte do Ministério do Trabalho, e fizeram, no meu entender, uma lambança. Botaram muita coisa lá dentro. Essa dificuldade, que nós tínhamos já uma dificuldade na questão do E-Social com as tabelas anteriores. E quando veio a NDE, que veio essa tabela 23, 28, bom, pessoal, aí a grande empresa começou a ter problema. E quando a grande empresa começa a ter problema, imagina como é que seria o pequeno. Só para ter uma ideia, nessas tabelas todas, nós estávamos com mais de 1.200 agentes nocivos. E depois de muitas discussões, reuniões, debates, no ano de 2017 foi criado o grupo de SST das empresas pilotos no E-Social, onde eu iniciei coordenando esse grupo, que foi um questionamento que eu tinha feito para o Maia sobre a necessidade de trazer as empresas piloto para dentro do projeto de SST, porque as empresas normalmente estavam mandando só pessoal de RH e de TI. A área de SST, ninguém estava participando. E ali foi um grande avanço. E com todo esse avanço, começamos a ter, digamos assim, mais força junto nas discussões, e nesse embate que teve, tanto com as empresas pilotos, junto com o comitê gestor, nós conseguimos simplificar bastante. Com a entrada do novo governo, até quando começaram a dizer que iam acabar com o E-Social, a gente teve que se mobilizar bastante e mostrar para o novo governo que estava entrando que as empresas queriam o E-Social, só não queria a complexidade que tinha sido criada, mas queriam uma coisa mais simples e mais fácil de operar. Com isso, em 2019, tivemos uma reunião onde que foi apresentado para nós uma tabela em cima do anexo 4 do decreto 3048, só que houve um enxerto de agentes, onde estava com mais de 400 agentes nocivos. E isso ela foi publicada em fevereiro desse ano. Depois disso, tivemos outras reuniões, aí tudo online, né, em função da pandemia, e nessas conversas conseguimos convencer o comitê gestor sobre a necessidade de fazer um espelho do anexo 4, que eu coloquei ali até em vermelho, ó, espelho do anexo 4 decreto 3048, ou seja, toda nossos questionamentos que a gente vinha batendo junto lá no GT Confederativo, mesmo nas empresas piloto, junto ao comitê gestor, foi atendido. Ou seja, hoje nós temos menos de 100 agentes nocivos, é um espelho do anexo 4, não tem como alguém chegar, está errado, não sei o que. Eles podem até dizer, está faltando coisa, faltando a parte de insalubridade, falta a parte de periculosidade. Mas, como eu falei no início, na realidade, a ideia era dar o pontapé inicial, até porque as questões trabalhistas estão sendo discutidas e as pessoas têm que amadurecer com a parte do GRO, PGR, que vai iniciar a partir do ano que vem. Então, se chegou ao consenso, então vamos pelo menos dar o pontapé inicial, que será o PPP. Então, tudo está embasado em cima do PPP, e é isso que é importante as pessoas saberem. Então, essa é a evolução das tabelas. E aí eu gosto de falar um pouco sobre a questão do E-Social, que as pessoas não se dão conta. E-Social somente é uma palavra que é dada, como a gente poderia dizer que existe a questão da declaração de imposto de renda. É muito similar. Eu sempre digo assim, pessoal, quando a gente vai fazer E-Social, essas são as declarações que a empresa está mandando para o governo através do meio eletrônico. E para isso está mandando... Hoje, a gente precisa, pelo menos, de um sistema, um software robusto para poder atender essas informações. Então, nada mais é E-Social que um software que o governo desenvolveu para receber essas informações. Aí que falamos, bom, e a gestão desses riscos ocupacionais? E faço a pergunta, a tua empresa está preparada? Porque o E-Social vai aceitar tudo. As pessoas comentam muito, eu falo assim, quem é o profissional, normalmente, que vai a campo fazer as medições, né? Vamos falar do ruído, principalmente. Eu sei que tem exceções, pelo amor de Deus, tudo que eu falo, que todo mundo está fazendo isso, sempre vai ter exceções. Mas, normalmente, o profissional dentro de uma grande empresa que está a campo fazendo as medições é o técnico de segurança. E ainda brinco, né, que quanto ao engenheiro, ele faz de conta que revisa e assina.
Essa é a nossa realidade, na grande maioria das empresas, né? E aí vem aquela outra pergunta, mas quem é a pessoa que vai estar pegando aqueles dados que o técnico levantou em campo, anotou em planilha e vai passar para dentro do sistema? Aí entra a brincadeira, que é o estagiário que não está fazendo nada. E essa é uma grande realidade nas empresas. E esse estagiário, né, vai pegar uma planilha que o técnico escreveu lá e colocou 79 desses 10. Está todo mundo tranquilo, o engenheiro está tranquilo, o técnico está tranquilo, é tudo baixo. O estagiário pegou aquilo, foi pegar a planilha e os 79 e os 7 pareciam 9 e ele colocou no sistema 99. E aí eu digo, o meu sistema está fazendo gestão no momento que eu boto um nível de ruído acima do limite de tolerância, e esse sistema vai me avisar, vai me determinar que eu tenho que fazer certos controles, porque o E-Social vai aceitar qualquer informação. Se eu botar 99 ou não, ou botar 79, ele vai aceitar. Então, essa é a questão. Como foi construído esse meu software de SST? As grandes empresas, o que nós começamos? Vamos falar da seguinte forma. Os profissionais de SST não estão acostumados, até hoje eu vejo muita gente que não está acostumado com software, só acostumado com planilhas de Excel, Word, isso e aquilo. E a história de software nessa área, ela é muito nova, apesar que nós estamos falando que já faz uns de 15 a 20 anos, assim, que vem sendo introduzido no mercado empresas no fornecimento de software. Agora, se a gente vai falar sobre RH da Folha, nós já temos há muito mais anos, as pessoas estão muito mais acostumadas a trabalhar com software. E lá no início, como é que começava? Tinha a empresa, lá na parte do RH, tinha um software de gestão da área de folha, que nessa grande empresa, de repente, tinha um ambulatório. O que o ambulatório lá, o médico precisava? Ele precisava da segurança, as informações do setor, cargo, para saber quais os riscos, para ele saber qual o ASO, os exames que ele ia fazer com a periodicidade. E era só, a segurança tinha que fazer a sua planilha, as que estavam mais estruturadas ainda usavam o Excel um pouquinho ali ajustado para fazer melhores informações. E isso tudo, a área de segurança era deixada de lado na parte de software. E veja bem, aí chega uma grande empresa de software, chega e diz assim, tá bom, eu tenho um módulo de segurança do trabalho, beleza, então me dá aqui para mim poder operar, fazer alguns testes, saber como é que sai o PPRA, como é que sai o PPP, como é que sai o LTCAT, o laudo de insalubridade, o PCMSO, ou seja, essas informações, alimentar alguns dados e poder fazer. Não. Aí a empresa de software respondia para a empresa, não, eu tenho aqui, tu vai me dizer como que tu quer que eu faça, e depois nós vamos construir. Ou seja, eles não tinham software da SST, eles tinham um banco de dados. E através de suas franqueadas que iam fazer um desenvolvimento para o cliente, que era a empresa contratante. Ou seja, eles deixavam toda a responsabilidade da construção desse software para a empresa que está contratando. Essa era a grande realidade. Foi aí que começou a abrir um mercado para as demais empresas, né, fazendo software específico de SST. Como a gente sabe, tem várias empresas no mercado. E é isso que começou a acontecer. Só que, quando a gente chega na parte de prevenção e segurança do trabalho, nós temos 3 situações. Nós temos a parte que... Eu ainda estou deixando aqui o Ministério do Trabalho, nós estamos na questão do Ministério da Economia, que juntou tanto o Ministério do Trabalho com o INSS, mas as pessoas ainda estão muito acostumadas da parte trabalhista, previdenciária, então eu deixei o Ministério do Trabalho, o INSS, e uma norma internacional. Porque as grandes empresas e muitos profissionais, já com mais conhecimentos, que estudaram mais, desprezam a parte das trabalhistas, né, que é a parte do que era o Ministério do Trabalho, desprezam também a parte do INSS, que essas normas são muito ultrapassadas, porque o Ministério do Trabalho, nós estamos falando que ela é embasada em cima da CGH de 76, e que foi publicado depois a portaria em 78. As normas internacionais, vamos lá, muito se embaseiam em cima da parte da CGH. E na CGH, anualmente são revisados esses índices. Então, em qual que essas empresas estavam fazendo gestão? Pela norma internacional. Só que esqueciam que entra o E-Social, ou entra uma reclamatória trabalhista, entra um PPP, com qual informação que eu deveria mandar? Pela trabalhista ou pela previdenciária, e não a norma internacional. Ou seja, elas estavam usando uma norma muito mais restritiva para confessar informações aos órgãos fiscalizadores, que agora está entrando o E-Social.
Será que eu quero confessar para os auditores fiscais, para a questão toda, numa situação de uma norma muito mais restritiva ou uma norma mais branda para mim? E isso eu debati muito no grupo das empresas piloto, nesse grupo de SST, e todos os profissionais, não, Rogério, mas a gente tem poder para poder trabalhar e fazer toda a nossa gestão em cima da norma internacional. Eu digo, ok, concordo contigo, mas então faz a tua gestão em cima da norma internacional e fica para ti, porque é em prol do trabalhador. Agora, o que tu vai confessar para o governo, para os auditores fiscais, são nossa legislação, que é muito mais branda. Eu sempre faço um comparativo com a questão da declaração de imposto de renda. Todo mundo gostaria de declarar tudo ou declarar exatamente o que é necessário? Fica a pergunta. Pois bem, aí vem SST. E eu bato muito em cima disso, pessoal. As pessoas, tanto faz a ordem que é ser colocado. Não, não é. Nós temos que entender que é segurança e saúde do trabalho. Por que segurança e saúde e não saúde e segurança? Infelizmente, ao longo do tempo, se bate muito na questão da saúde, que as pessoas ficam pensando, falando sobre a saúde do trabalhador, e acabam colocando saúde e segurança. Mas veja bem, eu tenho que ter, quando a gente fala na parte ocupacional, eu tenho que falar sobre a segurança, a saúde do meu ambiente de trabalho, e não do trabalhador. Por quê? Se o meu ambiente, a saúde do meu ambiente de trabalho está boa, o meu trabalhador não vai adoecer. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar em cima da segurança, na engenharia. Ou seja, eu tenho que adotar a engenharia dentro do meu ambiente de trabalho. Porque se dentro do meu ambiente de trabalho, o meu ambiente é salubre, e o meu trabalhador o teu software, Rogério, às vezes tu está trabalhando, tu tem que, vou querer fazer um ASO, mas pensa bem, não consigo fazer o ASO sem botar os agentes. Mas é óbvio, porque a grande maioria do país, falando como um todo, pensa em fazer somente o ASO. E até brinco muito, né? O que é segurança, saúde, trabalho, falando no país como um todo? São 3 letras, e não é SST, é ASO. Porque o contador precisa, para admitir e demitir uma pessoa, o ASO, que é o ASO admissional e o ASO demissional. Ora, ele precisa PPRA, LTCAT, tudo isso? Não, ele consegue fazer tudo isso. E os sistemas, os profissionais acabam indo no mercado para saber quem vai fazer o ASO mais rápido, que começa a ter uma fila de pessoas entrando para fazer o ASO, ou seja, acaba se tornando somente a questão financeira e não fazer gestão. E por isso que eu faço a pergunta, por onde que eu começo em software? Pela engenharia ou pela medicina? A grande maioria que eu vejo no mercado começou tudo pela medicina, por causa dessa questão do ASO mais rápido, para faturar, nós temos que faturar. E a parte de gestão, de deixar o ambiente salubre? Por isso que nós temos que trabalhar antes, o software tem que começar pela engenharia. E a engenharia, para construir um software, é muito complexo. Porque quando uma pessoa chega para mim e diz assim, Rogério, tu pode me fazer uma avaliação de ruído? Eu digo, ok, para que tu quer o ruído? Para questão de insalubridade, tu quer ruído para aposentadoria especial, tu quer ruído para fazer gestão pela CGH, se fosse o caso, ou tu quer ruído para conforto acústico, ou tu quer ruído para incômodo da vizinhança. E aí, para construir algo, pensando nesse todo, um software é muito complexo fazer essa construção. A medicina é muito mais simples. Se eu tenho ruído alto, eu vou fazer o exame. Se eu tenho esse agente, eu vou fazer isso. Então, é uma questão lógica. E a parte de engenharia, que é a base, não tem nada de lógica na nossa legislação. Pois bem, aí faço um comparativo. Quando alguém de vocês vai comprar um apartamento, o que eu verifico primeiro? As pessoas gostam de olhar um apartamento para saber o acabamento, iluminação, ventilação, se está perto do shopping, se tem um pet, né, que hoje está muito comum, todo mundo ter cachorro, gato, animais por perto. Ou alguém de vocês, confessa, já um dia pediu análise do solo ou cálculo estrutural? Entende? É a base, nós temos que ter uma base sólida, até na nossa vida, em qualquer situação.
Se não, podemos ter um problema lá no futuro. E esse é um cuidado que nós temos que ter, porque todo mundo quer ver um belo apartamento. E a estrutura desse apartamento, do prédio em si, o que pode acontecer? Vejam bem, isso é muito comum em Santos, lá em São Paulo, a gente sabe muito bem, aquele Najinarras, do prédio, aquele do Palace, se não me engano, que caiu. Tu vai lá, investe todas as tuas economias, faz uma dívida enorme para o futuro, pagando o teu apartamento, e cai e fica um monte de detritos. É isso que sobrou para ti e um percentual do terreno. Ah, mas vou entrar com uma ação contra o construtor. Se o construtor quebrou, tu botou todas as tuas economias, o teu futuro, em cima de algo que não tinha uma base sólida. Pois bem, hoje ainda temos o PPRA, então continuo batendo em cima dessa informação. Veja bem, nós temos o PPRA, em cima do PPRA nós temos a parte trabalhista, ok? E temos a parte da Previdência. E temos que saber separar isso. Por que eu boto o PPRA lá em cima? Porque o PPRA é um programa, ele não é um laudo. Agora, quando a gente chega na parte do Ministério do Trabalho, que é a trabalhista, né, que eu já fiquei antes, fica mais fácil, muitas pessoas ainda continuam batendo nisso, nós temos a portaria 3214, que fala sobre insalubridade e periculosidade, e na parte previdenciária nós temos o decreto 3048/99, que fala sobre atividade especial. Na trabalhista nós temos NR 1516, que nós temos que ter o laudo de insalubridade e periculosidade, e na previdenciária temos o anexo 4, que temos o LTCAT. Ou seja, laudo de insalubridade e periculosidade não é LTCAT, assim como LTCAT não é laudo de insalubridade. Infelizmente, vejo uma grande maioria de empresas de grande porte, até multinacionais, fazendo essa confusão. E o pior, tem uns que não fazem nem o laudo, fazem o PPRA como se fosse um laudo, que é pior ainda. Então, nós temos que separar a questão trabalhista da parte previdenciária do PPP. Ou seja, nós temos aqui óleos e graxas na questão trabalhista, e também temos óleos e graxas para a questão previdenciária. E a avaliação é igual. O ruído é a mesma coisa. Para os dois existe esse agente. Só que a avaliação é diferente e pode dar resultado diferente. Umidade é outro agente que pode ser pode ser insalubre, mas não enquadra mais como atividade especial. Eletricidade é um agente que pode ser periculoso, mas também não enquadra mais como atividade especial. Ah, mas Rogério, a umidade, a eletricidade fazia enquadramento. Sim, mas isso até 5/3/97. Ou seja, em cima do decreto 53.831 de 64 e 83.080 lá de 79. Mas deixou de haver enquadramento a partir de 6/3/97. E também temos o Enexano, que é um agente que pode ser atividade especial, mas não enquadra como insalubre. E ainda tem a questão da LINAC, que eu vou falar um pouco mais adiante. E, além do mais, ainda temos as diferenças de habitual e permanente, que enquadra como insalubre, que enquadra como atividade especial. Habitual e intermitente enquadra como insalubre, mas não enquadra como atividade especial. Então, como é que a gente vai misturar tudo isso? Eu, às vezes, brinco muito, digo assim, pessoal, quando chega numa grande empresa, se tu tem mais de um técnico, diz assim, pega um técnico, bota numa sala que vai cuidar da parte trabalhista, bota o outro na outra sala que vai cuidar da área previdenciária. E, pelo amor de Deus, não deixa eles conversar porque vai misturar. Que é isso que acontece no país inteiro, infelizmente. E, principalmente, agora o E-Social, que vai ser somente previdenciário. Isso nós temos que cuidar. O que é o PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Pessoal, é o histórico laboral do trabalhador. Por que as empresas não sabem, não conseguem até hoje, grandes empresas, multinacionais, não conseguem tirar um simples PPP? Pessoal, é atividade do trabalhador, setor e cargo, exposição com os agentes, é uma coisa muito simples. Mas por que eles não conseguem? Porque não tem histórico. Ou seja, eu brinco muito que a empresa investe pesado para saber a matéria-prima, o controle do produto, mas no trabalhador não investe nada. O trabalhador sai de um setor, vai para outro e ninguém controla nada, não anota e perde o histórico da onde que ele trabalhou. Por isso que hoje vai ter que fazer um documento desse e dizer o que ele fazia 20 anos atrás, 30 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou até mesmo 2, 3 anos já não sabem. E é isso que é importante, é ter o histórico, tem que ter um sistema para gerenciar, para tu ter o histórico dessas pessoas.
Qual a diferença da LTCAT e o laudo do PPRA? Pessoal, veja bem, ainda eu sublinhei laudo do PPRA porque não existe, ainda botei entre aspas, e ainda botei entre parênteses LIP, que muitos têm chamado laudo de insalubridade e periculosidade, mas não existe esse nome. O LTCAT, sim, existe da Previdência. É só para tentar reforçar, porque é o laudo de insalubridade e periculosidade. Pessoal, como eu já falei, a diferença dos dois laudos é basicamente a relação dos agentes nocivos, cada um com a sua legislação, e a finalidade de cada um. Um é para pagar a insalubridade, que vai para o trabalhador, e o outro para recolher o acréscimo da alíquota do RAT, que vai para o governo. Quer dizer, ainda tem essa diferença. A importância do PPRA para os laudos. Por que Rogério, tu fala que tem duas legislações, que eu não devo misturar? Só que a gente tem que entender que o LTCAT não é gestão, é praticamente, eu sempre digo assim, é quase que fosse uma questão de punição, entende? Eu faço o LTCAT para dizer se enquadra ou não enquadra, ou pago ou não pago. Porque se no laudo eu tenho um nível de ruído alto, pois bem, tem um ruído lá de 90 e poucos, 90 decibéis, dei um protetor com atenuação de 10, 90 menos 10, 80. Ó, não é atividade especial. Basta? Não, eu vou precisar saber se eu forneci o protetor, eu tive treinamento, eu tive registro, eu tenho evidências, toda a parte de evidências, os trabalhos que a gente tem que fazer, exames, audiometrias, para saber se está funcionando minha gestão. E para isso, onde é que está isso? No PPRA. Para isso serve como um auxílio para mim consolidar o laudo que é o LTCAT. Veja bem, PPRA, o pior que é impressionante, muitas pessoas já vai, a gente entra na internet ouvindo sobre isso e as pessoas esclarecendo, né, que se PPRA substitui LTCAT. E todo mundo continua, muito menor todo mundo, né, como a gente diz, muitas pessoas continuam falando que sim. Isso é um absurdo, pessoal. Veja bem o que diz a instrução normativa. No artigo 261, diz, poderão ser aceitos em substituição LTCAT. E ainda que contém complementar, desde que contém os elementos informativos básicos constitutivos relacionados no artigo 262. Ninguém vai no 262. Só lê que poderão ser substituídos e olha lá embaixo PPRA. Bastou. Veja bem o que diz o 262. Deverá ser verificado se constam os seguintes elementos informativos básicos. Identificação de agente nocivo capaz de causar dano à saúde e integridade física arrolado na legislação previdenciária. Alguém já fez um PPRA em cima de agente nocivo arrolado na legislação previdenciária? Eu vou fazer na trabalhista. Outra questão que tem que ter conclusão do LTCAT. Pô, se tem conclusão do LTCAT, então que já tem o LTCAT. E ainda temos que ter assinatura do médico e do engenheiro de segurança do trabalho. Veja bem, PPRA qualquer um pode assinar. Agora, LTCAT, somente o médico e o engenheiro. Agora, voltamos. Veja bem, eu tenho que ter essas informações para poder substituir. Aí eu volto. Laudo técnico pericial da Justiça do Trabalho. Alguém já viu algum perito fazer um laudo técnico embasado em cima do anexo 4 ou na NR15 e NR16? Aí, PPRA. Então, pessoal, isso foi... Eu não sei bem se foi proposital ou não, mas quando fizeram a IN, teve algum propósito por trás de tudo isso. Porque PPRA qualquer um assina. E LTCAT somente engenheiro e médico do trabalho. E ainda por cima, não podemos esquecer, o LTCAT é embasado em cima de uma lei e não numa simples instrução normativa. Temos que ter esse cuidado. E outra coisa que é importante, impressionante, até hoje eu escuto isso das pessoas, mas peraí, eu preciso fornecer o PPP uma vez ao ano para a pessoa? Eu digo, não, tu tem que pelo menos dar ciência para a conferência do trabalhador uma vez ao ano. Evidente, se eu estou dando ciência para ele, informando o PPP para ele uma vez ao ano, eu só poderia estar imprimindo. Mas quando é que se imprime? Quando o cara sai, tem um prazo de 30 dias para fornecer esse documento e a pessoa dá a assinatura. Agora, quem é que pelo menos uma vez ao ano informa ao trabalhador a questão do PPP? Raríssimas empresas. Até que seja implementado o PPP em meio magnético, que é o e-social. Essa é a grande vantagem que nós vamos ter. Ou seja, a partir de junho do ano que vem, as grandes empresas, pelo menos até depois as outras vão entrar, não vão mais precisar fazer o PPP. Ou seja, as pessoas ficam muito felizes. Ah, quer dizer, não vou mais fazer PPP? Eu digo, não, pessoal. Isso não é para a nossa geração, porque tu vai continuar fazendo PPP do passado durante 20, 30 anos ainda. Então, é para as próximas gerações que não vão precisar mais fazer PPP. E outra,
E não fornecer esse documento ainda tem pena de multa. Não só não fornecer, não fazer. Nem a simples informação de conferência também leva a multa se tu não tem o PPP. E outra coisa que nós temos que entender que a LTCAT é para embasar o preenchimento da GFIP. Às vezes diz, quem é que é a pessoa que é o responsável disso? Ah, é a RH. Não, é o profissional, o engenheiro ou médico, que em cima do LTCAT que vai ser preenchida a GFIP. E quem pode assinar? O representante legal da empresa, ou seu preposto. Não tem aquela história de ter que ser o engenheiro ou médico, não. Representante legal ou preposto, que assumirá a responsabilidade sobre fiel transcrição dos registros administrativos e a veracidade das informações ambientais e dos programas médicos, de responsabilidade da empresa. Vejam bem, pessoal, a informação falsa dessas informações PPP, que aqui chega lá o segurado, ah, não, esse nível de ruído 81 aqui, bota 91 que passa. E eu vejo algumas empresas fazer isso. Pessoal, isso aqui é crime de falsidade ideológica e falsificação de documento público, isso dá cadeia. E ninguém se dá conta, acho que é simples, um simples documento. Muito cuidado com isso. Outra, PPC é de caráter privativo do trabalhador. Alguém pedir um PPP para poder contratar alguém é crime, porque está dando uma discriminatória decorrente da sua exigibilidade por outro, quer dizer, que está solicitando. Assim como divulgação para terceiros. Vocês têm que entender também o seguinte, na reclamatória trabalhista, que é trabalhista, não é previdenciária, eu vejo o reclamante, no caso, através do seu advogado, colocar o PPP no processo. A empresa, através de seu advogado, ao invés de contestar aquela informação, dizer que aquele é um documento previdenciário, onde os agentes que estão arrolados ali são diferentes da trabalhista. Ele deveria pedir que fosse desentranhado do processo. Mas ninguém faz, com raras exceções. E isso é importante. E o pior de tudo é quando eu vejo a empresa anexar o PPP numa reclamatória trabalhista. Se eu sou advogado do reclamante, eu entro com uma queixa-crime, porque está divulgando um documento que é privativo do trabalhador. Ela só poderia colocar esse documento com autorização do trabalhador. Em suma, reclamatória trabalhista não pode ter PPP. E é por isso que está no país inteiro essa confusão. Até muitos juízes, que eu diria que mais de 99% dos juízes, acabam fazendo essa confusão, que é um absurdo. PPP deve ser emitido com base no LTCAT e fica condicionado ao nível de ação. Ou seja, se eu achar um nível de ruído abaixo de 80 decibéis, eu não vou me preocupar, não preciso colocar. O pior é que às vezes o juiz pede, não, bota o nível lá no PPP. Isso é um absurdo. E outra questão que nós temos que guardar esses documentos por 20 anos. Aqui foi atualizado o ano passado, em janeiro de 2019, através da portaria número 9, o valor da multa por PPP e por LTCAT, que estava desatualizado. Então, através dessa portaria, atualizou. E eu já botei, foi a primeira vez que atualizou depois de muitos anos, e eu já botei também a de 2020, que foi a portaria 914. Pessoal, a multa por não ter PPP, ter as informações do trabalhador, é de 2.500 a 250 mil. Por PPP, uma grande empresa, por um PPP, pode levar uma multa de 251.929,36 hoje. E ninguém se dá conta disso. A questão do LTCAT, não, é um valor único, é 25.192,89. Aí depois entra a questão do PGR, aquela história que pequenas empresas, micro, não vão precisar fazer, mas o LTCAT continua. Todas as empresas têm que fazer. Isso não tem nada, aquilo é trabalhista. Aqui nós estamos falando de previdenciário. Vejam bem. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, que eu bato muito forte com os colegas e nas empresas. Isso é um exemplo real de uma pessoa que trabalhou sempre no mesmo setor e sempre exerceu a mesma atividade. Vejam bem. Lá em 2004, 94,6, depois 90, depois 87. Chegou de 2007 a 2009, não há exposição ao fator de risco. Aí depois vai 91, 87, 84. Veja bem, tudo que está em azul são acima de 85. E que está na outra parte, fora do azul, está abaixo de 85. Quem é que está mentindo? Será que eu estou enganando o segurado ou estou enganando o governo?
É o que a gente pode ver disso. A resposta que me deram, quando, principalmente nessa parte, não há fator de risco, o profissional chegou para mim, mas Rogério, naquele ano a gente mediu, estava tudo meio parado. Não foi naquele ano, perdão. Naquele dia que foi medido, estava tudo meio parado. E tu pega essa medição e coloca no sistema, essa medição tem que ser descartada. Ninguém avalia a medição anterior, do ano anterior, dos anos que foram feitos, para saber. Se eu comecei a fazer uma medição esse ano e deu 90, e no ano que vem deu 82, uma das duas está errado. Ou, se deu 90, eu tirei equipamentos, aí eu tenho um motivo para ter caído para 82. Agora, se não houve mudança nenhuma, uma das duas estava errado. E é isso que nós temos que controlar. Será que o meu sistema me dá esse alerta quando eu estou alimentando essa informação? Isso que eu digo que é importante. Isso aqui é uma das coisas mais importantes e as empresas não se dão conta. E lembrem, o E-Social vai cruzar essas informações. Aí tem o decreto 8.123, lá de outubro de 2013. Aqui esse decreto foi feito para dizer o que é habitual e permanente, o que é questões quantitativas, qualitativas. Mas o principal que ninguém se deu conta foi que a primeira vez que se falou em agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos será suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador. Vejam bem, pessoal, isso aqui foi em outubro de 2013, ninguém deu bola. E a gente começou a bater nisso já naquela época, porque em 2014 vem a portaria interministerial com a LINAC. Foi uma jogada muito bem montada. E que chegou, vocês sabem que no ano passado, final do ano passado, muitas empresas começaram a ter notificações pela Receita Federal na questão do recolhimento do RAT, o acréscimo da alíquota do RAT. Vejam bem, por causa dessas informações que bastava a simples presença. Só que ninguém nunca se deu conta que é o seguinte, pessoal. A questão da LINAC está aqui, bem dizendo, então tinha que ter um número caixa. O que não tinha número caixa não se aplica. Formaldeído, poeiras de sílica, pessoal... Aqui no meu escritório tem poeira de sílica. É só entrar com os calçados, passou no coito, está trazendo, tem poeira. Agora, uma percentual irrisório, mas tem. Então, todo mundo vai ter direito à atividade especial. Só que as pessoas não se dão conta, porque eu fiz uma tabela mostrando os agentes da LINAC, os agentes da NR15 e os agentes do anexo 4. Onde está em verde, tem em todos. Onde que está em amarelo, só tem na NR15 e na LINAC. Onde que está em laranja, tem só no anexo 4 e na LINAC. Onde que está em branco, só tem na LINAC. E é fundamental me dizer, na LINAC, esses agentes, se é de 15, 20 ou 25 anos. Isso não tem. Faltou regulamentação. E as pessoas estão enquadrando isso. E não se dão conta disso. Isso é um absurdo. E lembro ainda que agora, nesse ano, veio esse decreto 10.410 para tentar esclarecer um pouco sobre isso, porque estava todo mundo fazendo bobagem e não avaliando. A mesma fiscalização com o intuito... Qual é o intuito dessa fiscalização de alguns auditores fiscais da Previdência? Que agora está junto, né, Previdência e através da economia, do Ministério da Economia. Cara, as pessoas têm que saber se defender. Por quê? Com esse decreto, começou a vir uma luz mais à frente, né? Dizendo o que é eliminação, o que é neutralização, e ainda fala aqui no parágrafo 1º, né? Configura que mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Ok, aí a pessoa tem direito. Mas, para fins do disposto do caput, tal, químicos, físicos, biológicos, para registrar a saúde, a associação desses agentes deverá superar os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou estar caracterizado de acordo com os critérios de avaliação qualitativa que trata o parágrafo 2º lá do artigo 68, que explica exatamente, para poder enquadrar o que tem que ser feito. Então, a relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, associação desses agentes, considerado para fim de concessão de aposentadoria especial, é aquela que consta no anexo 4. E ainda sai no parágrafo também que vai ter uma atualização periódica. Bom, isso nós já estamos acostumados, né? A portaria passou de 40 anos e não houve avaliação, não houve atualização. Mas aí nós já conhecemos muito bem como é que é isso. Então, nós temos que entender, por exemplo, avaliação qualitativa, circunstâncias de posição ocupacional determinada pela agência, associação presente no ambiente durante toda a jornada de trabalho. Então, começou a dar regras. E outra
Isso é fundamental sobre a comprovação efetiva da exposição, com base em laudo técnico das condições ambientais, do médico, o engenheiro, os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, certo? Aí fala sobre a Secretaria Especial, serão avaliados conforme os parágrafos, tal, caput, sejam adotadas medidas de controle previstas na legislação trabalhista que elimine a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. Até o laudo técnico fala que tem que ter informações sobre a existência de tecnologia proteção coletiva ou individual sobre a sua eficácia. Quer dizer, nós temos que ter a gestão de toda essa informação para poder enquadrar ou não, e não simples presença. Temos uma situação muito mais consolidada, que ninguém se dá conta. A própria lei nos diz isso. Lá, que é a Lei 8.213, 24 de julho de 1991, ela fala sobre tudo essa questão. Ou seja, não é simplesmente uma simples presença, através lá de uma portaria interministerial, ou daquele outro decreto que eu falei antes. Aqui fala sobre essa é a lei, estou falando da Lei 8.213 de 91, e ela fala sobre comprovação efetiva da exposição, nos termos da legislação trabalhista, proteção coletiva individual. Temos que cuidar com isso, pessoal. Vamos lá. Então, LINAC, e aqui eu gosto de deixar sempre à disposição para as pessoas, é uma tabela só da parte previdenciária ao longo do tempo, como há o enquadramento conforme o período, para auxiliar. Outra questão que eu falo muito, o decreto 53.831 lá de 64, ele fala em 80 decibéis. Aí vem uma instrução normativa que não diz que é mais 80 decibéis, e sim 80 decibel A, da noite por... Eles incrementam informações. Pessoal, o decreto é muito superior a uma instrução normativa. Alguém, eu já falei que na instrução normativa 77, alguém teve algum interesse por trás disso. Porque não é DBA, é DB. E que DB, entenda-se DB linear. Aqui também eu boto a evolução dos limites do ruído ao longo dos anos, né? Que é 80 dB até 5/3 de 97, 90 dB até 13/12 de 98, e depois passou para DBA a partir de 14/12 de 98, que foi em função da entrada da Lei 9.732 de 98, que reportou para a questão trabalhista. Sobre essas diferenças de trabalhista e previdenciária, eu vou dar como exemplo o ruído, que é mais fácil para explicar. Como pode dar essas diferenças? Nós temos que entender que temos as curvas de avaliação, linear, A, B, C e D. E depende do critério adotado. E também temos que entender, quando consta somente DB, devemos interpretar como DB linear. Ou seja, DB é igual a DB linear. Aqui temos a curva de compensação A e a linear. Em verde está a linear e em vermelho a curva A. Vejam bem a diferença que nós temos entre linear para a curva A em baixas frequências. Médias, não temos muita diferença. Altas, tem uma diferença que pode ir até 10 se fosse um ruído puro de 20 mil Hz. Mas vamos lá no exemplo que eu gosto de dar. Se eu tenho uma medição, eu tenho aqui, melhor, eu fiz 3 medições. Motorista aqui de ônibus com motor a diesel, motor dianteiro, e uma metalúrgica, que corte de tubos, que são médias frequências, e confecção, passar a vapor com prancha e sopro, de altas frequências. Veja as diferenças que dão. Motorista de ônibus, pessoal. Eu faço a medição em dBA, deu 80.9 o leque. E em linear, deu 106, ou seja, uma diferença superior a 25 decibéis, em números absolutos. As pessoas têm que entender que tem diferença em dBA e dB. Metalúrgica, corte e tubo, que são médias frequências, 84.8 no dBA e 86. Deu uma diferença apenas de 1.2. Em altas frequências, nós temos que passar a confecção, que deu 72.5 e deu 78.3, ou seja, 5.8 a diferença. E tudo isso está em função dessa curva de compensação. Baixas frequências, as diferenças são grandes. Se fosse um ruído puro aqui de 20 Hz, nós teríamos uma diferença de 50 decibéis. E ali a nossa diferença foi de 25 e pouco, ficou por aqui. Médias frequências é muito parecido, e altas frequências, que nem eu falei antes. Então, nós temos que saber do que nós estamos tratando, qual a legislação que nós temos que aplicar, e juízes querem saber um número. Número não quer dizer nada. Eu tenho que saber qual é a metodologia, procedimento, qual a legislação que eu estou utilizando, em que época eu estou utilizando isso. Isso que é fundamental.
Aqui nós temos o seguinte, eu sempre digo para as pessoas, pessoal, qual é o limite do ruído na questão trabalhista? 85, 8 horas. 90% das pessoas respondem isso. Pessoal, o limite de tolerância do ruído para trabalhista é a tabela, porque vai depender do tempo de exposição. Aqui, para vocês entenderem, quem puder pesquisar a revista da BHO, número 9, número 21, do ano 9, e número 21, de setembro de 2010, tem uma matéria maravilhosa contando como foi criada a portaria, que foi embasada em cima da CGH de 76. Pesquisem, estudem e vocês vão entender muita coisa que está escrito lá. Deixa eu voltar aqui, até a questão por que não foi colocado 80, 16 horas, sim, houve a partir de 85. Quando eu digo que o nível de corte da trabalhista é 85, e lá tem a explicação disso, que em resumo posso adiantar, porque quando chegaram lá para apresentar a tabela, disseram, no Brasil não tem jornada de trabalho de 16 horas, por isso que eles cortaram. E isso muda. E o que interessa é o que está na lei, é o que está publicado. Até tivemos uns anos atrás sobre a questão de uma vírgula, né? Que se continha na lei ou não continha, que dava uma interpretação totalmente diferente. E o que interessa é o que está publicado. E sobre essa vírgula eu gosto de falar aqui, principalmente sobre a última aqui, que é mais, digamos assim, as pessoas ficam mais contentes se seja homem ou mulher. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se você fosse mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Ou seja, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Mas se você for homem, colocaria a vírgula depois de tem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. É fundamental nós interpretar a lei e como ela está. Uma vírgula muda todo o sentido. Aí nós entramos na instrução normativa sobre a metodologia que nós temos que adotar para medir ruído. Infelizmente, no artigo 279, eles fizeram o item 2 aqui. Limite de tolerância estabelecido pela NR15 do Ministério do Trabalho. Se eu pego o limite de tolerância, é a tabela. E se é a tabela, já sabe qual é o nível de corte. Então, nós temos 3 critérios: portaria, INSS e fundação. Aqui eu fiz, então, um resumo. Portaria. A discussão sempre está no nível de corte. Mas, Rogério, é um absurdo cortar o nível de corte 85. Concordo com todos vocês, mas é o que está escrito na lei. E a resposta que eu dou, vocês também não concordam que é um absurdo usar fator de dobra 5 no Ministério do Trabalho, na parte da trabalhista? Que o correto seria 3? Mas por que usa 5? Porque está na lei. Agora, nós temos um outro problema, que é a questão do INSS, que reporta nos limites de tolerância da questão trabalhista, lá da portaria. Aqui, realmente, até uma vez um colega me questionou sobre isso, por que eu adotei 80, o 5, porque eu vou dar uma questão da tabela de limites, lá o fator de dobra é 5, nem discuto. Por que eu adoto 80 se eu estou também usando a tabela? Bom, eu gosto de frisar que a instrução normativa fala sobre os limites e não fala do nível de ação. E por fato de não falar do nível de ação, que eu poderia tirar da tabela, mas como não fala, eu uso o que está escrito lá na NHO, nível de ação de disposição ocupacional do ruído, dose é igual a 50%. Então, por isso que eu uso 80. Realmente não tem assim uma questão consolidada nessa informação. Aqui é uma interpretação que eu dei. As demais, eu não tenho nem o que discutir. Aqui até aceito discussões. Aqui é um exemplo de uma dosimetria de ruído, ao longo do tempo, pelo Ministério do Trabalho, voltando, né, trabalhista, previdenciária e a CGH. Vou ter que mudar essas lâminas aqui, porque logo as pessoas já vão estar me questionando sobre isso. E aqui eu boto e analiso. Foi uma dosimetria de praticamente 8 horas, de 1 em 1 segundo, foram 27.232 leituras. E veja bem o resultado que deu para trabalhista, previdenciária e gestão, a CGH. Aqui fica melhor para nós trabalhar. Pessoal, 79,9. Não entrou nem no nível de ação. Ou seja, deixou de ser um risco. A gente falava em risco, agora é perigo. Ou seja, eu não preciso fazer absolutamente nada. É abaixo de 80.
O INSS já é 81,3. A pessoa não entrou no nível de ação, então eu tenho que fazer audiometria. Pessoal, o que determina para fazer gestão, o que determina para fazer audiometria? O INSS ou a trabalhista? A Previdência ou a trabalhista? É a trabalhista. Teoricamente, eu não precisaria nem fazer audiometria. E a CGH ficou acima do limite. Aí eu faço aquela pergunta, o que vocês querem declarar no PPP, no Moe Social? O que está aqui na Previdência, 81,3 ou 85,2 pela CGH? Eu faço gestão do protetor. Aí vem o STF, que bota tudo abaixo a correr. Então, cuidem. O que vocês estão fazendo? A parte trabalhista e a parte da Previdência, usem essa legislação para confessar seus dados ao governo através do E-Social. E faça a sua gestão pela CGH e não mostre para a fiscalização. Porque a fiscalização não pode pedir pela CGH, e sim o que é a nossa legislação. Aqui é só um exemplo do histograma. Eu achurei aqui em cinza escuro, que para essas leituras aqui entram no cálculo e para o outro não entram. Por isso que dão essas diferenças. E aquela questão que ainda fala, né? Ainda temos 85,7, que seria o leque. Quer dizer, nós temos várias medidas, vários resultados numa medida só. Arquitetura do E-Social. Isso é o que eu peguei da Margarida e só fiz um acréscimo, botei em vermelho as minhas mudanças. Essa validação do arquivo, validação dos dados, mas o fundamental, será que o meu sistema faz um duplo cheque? Lembra aquela questão que eu falei no início sobre a questão do ruído, que o estagiário, em vez de botar 79, botou 99? Quando é que tu vai descobrir, depois que mandou essa informação, daqui 5, 10 anos? Não, houve um erro. Não, vai vir uma ação de regressão da Receita Federal, cobrando todo o acréscimo da alíquota do RAT, porque tu fez um pequeno erro de mandar a informação. O meu sistema tem que fazer um duplo cheque para saber o que eu estou mandando antes de mandar para o E-Social. Isso é fundamental. E tu só consegue com isso se tiver um sistema muito robusto na área de engenharia. Vejamos. Aqui eu quero dar um modelo para vocês de um PPP, que é outra briga muito grande. Pessoal, a partir da publicação do PPP, que passou a ser válido a partir de 1/1/2004, teve um novo formulário. Deixou de ter os SB40, DSS 8030, DIRBEM 8030, e assim vai. E passou a ter somente um formulário, que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Agora, como é que tu preenche esse documento em períodos anteriores a 2004? Preenche todos os campos? O juiz determinou que fosse preenchido todos os campos. Só que vocês não se esqueçam que existe uma Constituição, que é a Carta Magna nossa, que ela nos diz, na própria Constituição, a empresa, ou ninguém, nesse caso, é obrigado a preencher informações que não eram exigidas à época. Ou seja, eu não preencho esses campos que não existiam nos documentos anteriores a 2004. E eu vejo as pessoas botando de tudo. Botando informações até de CGH, que é bem diferente. Eu já vi de tudo. Então, as pessoas têm que cuidar. Somente o anexo 4, né? Falando do período lá de 99 para cá. E eu fiz esse modelo para vocês. Tudo que está em NA em amarelo, eu não preciso preencher em período anterior a 2004. Quem quiser utilizar, que utilize. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, será que o meu sistema consegue separar tudo isso? Porque as pessoas... Mas peraí, Rogério, dá uma informação aqui, vamos dar um exemplo, o NIT, isso não vai mudar nada. Eu concordo, o CNPJ, domicílio, não vai mudar, eu concordo com tudo isso, mas será que alguma informação aqui embaixo não possa me complicar? A questão do EPI... Eu vejo empresas dizendo que tem EPI eficaz lá em 1992. Eu vejo outras empresas que o ano passado a ficha de EPI está uma droga, que não poderia mostrar nem para fiscalização. Toda aquela questão do Supremo dizer que o EPI do protetor auricular não é eficaz. E alguém já leu exatamente o que disse a sentença? Eles disseram que a simples informação num documento dizendo que é eficaz não é o suficiente. Só que pararam por ali. Ninguém avalia tudo isso. Então, vejam bem, essa informação é um modelo que eu estou passando para vocês, se querem utilizar ou não, e vejam bem, finalizando. Essa frase nunca foi tão importante
nas questões atuais para a questão do e-social. Atenda a sua empresa antes de enviar as informações ao e-social. Faça a gestão de seus processos e aplique o PDCA. Planejar, fazer, checar e agir, para garantir a consistência de informações. E outra, gestão, equipe multidisciplinar. Ou seja, desde o peão ao diretor tem que estar envolvido, tem que conhecer toda a parte de gestão da empresa. Por quê? Porque as informações que nós vamos mandar para o e-social, o próprio Maia, espero que o Maia hoje, no final do dia, fale, e se ele não falar, Rúbia, cobre dele sobre a questão que eles estão fazendo de um sistema de inteligência artificial. Tu teve junto lá na apresentação dele naquela segunda-feira que nós fizemos através da RS Data, e ele falou sobre isso, que é o cruzamento de informações. Eles vão começar a cruzar tudo, e as empresas que achavam que nunca mais achavam que nunca seriam fiscalizadas, assim elas vão ser, porque o Maia sempre disse, 100% das empresas têm certeza que não vão ser fiscalizadas. 3, 4% erra, porque o braço da fiscalização não consegue atingir todo mundo. Agora, com o e-social, com o sistema de inteligência artificial que eles estão fazendo de cruzamento de dados, pessoal, vamos pegar todo mundo. E lembro, e-social não multa. E-social vai dar evidências para ganhar a multa, pela legislação que nós existimos. Pois bem, pessoal, eu fechei dentro do meu tempo, já comecei um pouquinho depois, e muito obrigado, e deixo contigo, Rúbia. Abri minha câmera aqui, excelente, Rogério, como sempre, excelente explicação. Deixa eu ver aqui só o meu amigo Jorge. Jorge já está com a gente, Jorge? Jorge estava atrasado, Jorge, vê se pode um negócio desse. Sempre dá problema no dia, né? Na hora. Pô, mas é assim, o bom é assim, né? Aí tá eu, Jorge. Graça. E aí, Jorge, bom dia, tudo bom? Bom dia, gente. Tô ótimo, Rogério, tudo bem? Tudo bom. Se até o Bill Gates apresentando o Windows deu pau, porque conosco não vai dar, né? Por que não, né? Claro, a gente mas foi ótimo, deu tempo de recuperar o tempo sem dificuldade, o pessoal curtiu muito a apresentação, chegamos aqui a ter 200 pessoas, né, online, ao vivo. Fantástico. E simultaneamente aqui assistindo a palestra, numa sexta-feira, 9 horas da manhã, vamos considerar que é um marco, né? Olha só... O pessoal não é bobo nem nada, né, Rubens? Sabe por que a palestra do Rogério Balbinot você vai perder? Fala sério, né? Olha só, a gente tem aqui, preciso passar para o pessoal, embaixo aqui está passando para vocês aqui o número aqui, ó, o número do PIN, que vocês vão entrar no EduPulso para solicitar o certificado de participação aqui da palestra do Rogério, tá? Lembrando que precisa preencher as informações, coloque o seu nome você vai ter que colocar ele 2 vezes. Coloca o nome igual você quer que saia o certificado. Se aparecer apelido, vai sair o certificado com apelido. Então, preenche aí certinho pra gente. É só entrar no EduPulso, não precisa colocar www nem nada, tá? É só escrever EduPulso e pronto.io, beleza? Aí vocês vão digitar esse número aí e entrarem para poder começarem a cadastrarem para poder receber o certificado de participação. Jorge, você consegue pegar aí uma pergunta para o Rogério? Tem um monte de gente que fez perguntas aqui, muita gente dando parabéns para o Rogério, excelente explicação, como sempre, né? Deixa eu ver aqui, eu tinha visto uma aqui, agora eu me perdi. Deixa eu achar aqui, Rogério, só um minutinho que eu vou... Eu já vi uma aqui que alguém falou... já? Então, por favor, pode colocar na tela e passar para ele, para mim, por favor. Na verdade, o que acontece? Não é uma pergunta direta. Em algum momento, o Rogério apresentou uma planilha, e aí o Will Robson pergunta se essa planilha estará disponível, se você vai disponibilizar. Eu só não sei de qual planilha ele está falando. Já vi que eu peguei... Eu vou mandar o arquivo todo para você disponibilizar para todo mundo, sem problema. Perfeito. Ô, Rubio, eu estou procurando mais alguma. Encontrei. Eu estou aqui tentando resolver o pepino do EduPulso aqui, que resolveu adaptar. Então, olha só, o Antônio Ferro pergunta para a gente, se você tem 4 dosimetrias, sendo 2 acima do limite de tolerância e 2 abaixo, realiza a média ponderada ou entende que em 50% dos dias trabalhados, o colaborador encontrava-se acima do limite de tolerância? Bom, vamos lá, pessoal. A questão de dosimetria, é muito difícil a gente falar isso sem ver o ambiente exatamente como está naquele local.
O profissional tem que entender, às vezes eu brigo muito, até que eu não entrei, na questão do tempo de dosimetria. O pessoal fala, tem que fazer 8 horas, porque o INSS determina 75% da jornada. Cara, isso é um absurdo, tá? Eu posso fazer uma dosimetria de 5 minutos e representar minha jornada de 8 horas. É botar um litificador do teu lado, deixar ele ligado, cara, vai ser igual. Agora, eu vou pegar um mecânico que está entrando na produção, saindo da produção, vou fazer 365 dosimetrias durante o ano e nenhuma vai ser igual. Quer dizer, eu gosto de dar esses dois parâmetros para as pessoas, têm que entender, eu tenho que conhecer o ambiente. As pessoas têm mania de largar os equipamentos, pegar o resultado e montar lá no escritório e achar que ali vai resolver o seu problema. Então, você tem que saber que o que interessa é a dose que a pessoa fica exposta. E isso é importante. Uma coisa que falta na nossa legislação é aquela questão que hoje a pessoa está no nível mais alto, amanhã não está. E até eu gosto muito do Rogério Regazzi, ele tem um trabalho que ele fez, ele fala muito sobre fazer a exposição ao longo da semana. Certo? Mas nós não temos isso na nossa legislação. Aí entra aquela questão que eu digo, vamos fazer gestão em prol do trabalhador, vou trabalhar em cima dele, mas separem a gestão pensando no trabalhador. Não pense que E-Social está pensando em trabalhador. E-Social é para fiscalizar, nada mais. Se tu quer trabalhar, cuidar do teu trabalhador, usa os melhores procedimentos, melhores legislações a respeito disso e proteja ele, certo? Porque às vezes tu chega assim a fazer a medição, vou usar a dose para tanto, como essa pergunta fez, tu acha que tu vai proteger o trabalhador em cima dessa informação? Não. O que tu vai proteger o trabalhador é os procedimentos que tu vai fazer dentro da tua empresa. Eu vou fornecer um EPI, de repente, porque eu não consegui baixar os níveis, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, pô, eu tenho 95 decibéis, passou para a direção, para a fiscalização, e, cara, hoje eu tenho 92. O cara diz, só isso? É a metade, pessoal. Tu entende? É muita corrida, é uma medição logarítmica. As pessoas têm que entender isso, que às vezes o que tu faz é muito e aparentemente para os leigos não é nada. E de repente tu tem que continuar usando o protetor. O cara, não, tu tem que baixar abaixo de 85 ou abaixo de 80. É impossível. Então, faça os seus procedimentos. Cuide muito mais do trabalhador. Eu sou muito adepto à questão de números. Eu não me preocupo muito com números, mas muito mais como está meu ambiente de trabalho, o que está acontecendo com o meu trabalhador. Eu cuido muito sobre os números que eu vou confessar para o E-Social. Esse sim, esse aí tu vai ter que dar explicação depois que eles vão cruzar essas informações. É isso aí. Ô, Bom, eu vou cobrar do pra... Maia, que eu me lembro dessa informação que ele passou sobre esse cruzamento de informações. Eu acho que isso é, de fato, algo bastante relevante para que o pessoal fique antenado com relação a isso daí. Pode deixar que mais tarde eu vou cobrar dele disso, vou falar para o pessoal, o Rogério mandou cobrar de você essa informação. Que aí a gente tem, né, que tem mais peso, né? Fala, Jorge. Outra coisa, você me pediu para selecionar uma pergunta para o Rogério, mas eu não vou deixar o Rogério embora com a pergunta só, não. Posso fazer mais uma, chefe? Eu estou aqui livre. Está liberado? Oba, vamos lá. Olha só, essa aqui veio do Robson Santos. Ele fala o seguinte, quanto ao IPI para a descaracterização da aposentadoria especial, não se dá somente para os agentes carcinogênicos? Os físicos se enquadram nesse critério? Certas questões Bom, eu não vou falar diretamente, mas eu sei que o problema todo começou em cima do Supremo Tribunal Federal. Eu até vou fazer uma questão para vocês, tá? Vou mandar esse material, que eu mandei já para muitas pessoas. A origem que determinou o Supremo Tribunal Federal dar aquela decisão em cima de um PPP, dizendo que a simples informação não descaracteriza. A origem disso foi do meu amigo Paulo Rogério, tá, de Albuquerque, lá da Previdência. Eu e ele somos amigos, jantamos juntos, se damos muito bem. Nós não conseguimos ficar na mesma sala falar da palestra, tá? Porque daí, sabe o imã, né? Do mesmo lado se repele. Não tem como, tá? Eu e ele somos assim. Mas se damos muito bem. Ele fez, para vocês terem uma ideia como aquilo aconteceu, ele foi pessoalmente no ministro Fux e apresentou esse material, dizendo que EPI não serve para nada. Tudo que ele escreveu nesse documento de 28 páginas, se tu ler, está perfeito.
Sabe aquela história que eu disse há pouco para vocês, ninguém faz PPP nesse país. Agora, é evidente que tem exceção. E ele fala naquele documento que ninguém fornece, que o IPI não serve para nada. Por quê? Ele tem razão, porque o pessoal larga o IPI, bota no ouvido e ninguém faz treinamento, ninguém faz acompanhamento. É óbvio que alguns fazem, mas são exceções. E é isso que as pessoas têm que entender. Quando o problema, que eu digo o seguinte, tem como eu me defender dessa questão de uma ação regressiva, dizendo que o nível de ruído está acima, mesmo tendo toda a gestão? Lógico que tem como eu me defender. Eu tenho uma lei que determina isso, que eu falei antes, ali, de 91. Agora, o problema é que as pessoas acham, o IPI não vale. Aí chega a fiscalização, chega na empresa, cadê a ficha de IPI? Está toda furada, não tem informação. Só começou a fazer um registro o ano passado e os outros anos não fez nada. É óbvio que ela vai marchar. Agora, tu tem toda a tua gestão, pessoal, isso aí não dá 1% das empresas no país que tem uma gestão completa. Parem de achar que eu forneci o IPI, eu faço isso. Mas tu faz tudo isso mesmo? Tem certeza? Eu fui perito da Justiça do Trabalho, isso lá nem é bom falar as datas, né, Rubem, aí, porque alguns não é nem nascido aí. Eu comecei lá em 86, eu parei em 94 e só fiquei como assistente técnico. Eu me incomodei tanto que já faz 5 anos que eu não acompanho. E para não dizer que eu não acompanho, essa semana passada eu acompanhei, não, perdão, foi essa semana, acompanhei uma perícia. Por uma situação crítica, porque é um absurdo o que falo. Então as pessoas têm que entender, eu faço realmente gestão, eu tenho o Pedro que trabalha conosco aqui, ele tem um curso lá que ele diz os 18 métodos que eu tenho que ter para ter a eficácia do equipamento de proteção individual. 18 ele usa. Mas é a verdade, essa é a verdade. Não, registrei, botei, pronto, tá, só isso. Não, pessoal. É isso que vocês têm que entender. Eu posso me defender com o uso do EPI? Posso. Agora, não é só, usei, registrei, beleza. Tem muita coisa por trás disso. Aí eu consigo me defender. Eu acho que com isso eu consigo defender. Qualquer agente eu consigo me defender. Vamos lá. Muito bem. Bom, Rogério, eu agradeço imensamente a sua participação, a sua paciência, a disponibilidade de estar conosco aqui, abrilhantando o início do nosso evento. Chegamos, como eu disse, a bater aí 200 pessoas ao mesmo tempo aqui conosco, o que faz, sem dúvida nenhuma, com que os demais tenham grande responsabilidade, né, no conteúdo que vão trazer, porque o nível está alto, né? Eu queria, já de antemão, também agradecer a Marília, que não está conosco aqui na tela, né, mas tenho certeza que está nos assistindo, que sempre muito disponível, né, nos auxilia, inclusive fez o intermédio, o convite lá para o José Alberto Maia, que para a gente foi muito importante poder contar com ele aqui, e, obviamente, a casa sempre aberta para vocês aqui, sempre que vocês quiserem, puderem compartilhar conteúdos com a gente, vai estar sempre sendo um grande prazer recebê-los aqui. Eu vou deixar você para que dê aí a sua mensagem final para o pessoal, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Rubem, Jorge, agradeço vocês dois imensamente pelo todo apoio também que tem dado, eu sei que a Marília se dedica muito nessa área, ela que tem muito mais, vocês sabem que a minha vida aqui é meio complicada. Agradecer a todo o público e enaltecer esse evento que tu tem feito todos os anos, eu acho que leva a importância desse evento é levar a qualidade das informações a todos os profissionais, para os profissionais ter pelo menos um apoio no seu dia a dia. Muito obrigado e até a próxima. E